Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas me faltava oportunidade. A igreja de Filipenses, ela é uma igreja muito amorosa, é uma igreja muito doadora, é uma igreja muito querida. E através de um irmão chamado Epafrodito, a igreja deu uma oferta para Paulo. Para Paulo foi sensacional essa ajuda. Ele escreve essa carta, na realidade, é uma carta de agradecimento, mas Paulo não seria Paulo se não tivesse também ensino, exortação, enfim, né? Que nem pai, que nem pastor, não tem jeito, né? A gente sempre tem aquela palavra a mais. Então, Paulo está agradecendo, ou seja, essa igreja já tinha ajudado Paulo ministerialmente. Paulo não era pesado para a igreja nenhuma, ele fazia tendas, ele era tendeiro, era profissão. Antes de ir para uma missão, ele fazia tenda, vendia, juntava o dinheiro, saía para não ser pesado a ninguém. Mas essa igreja, que foi fundada através do ministério de Paulo, ajudava Paulo. E isso, para esse homem, era de grande valia. Eu vi um padre, está em todos os lugares, está na igreja falando, e alguém desacata ele, fala uma gracinha, enfim. Né? E ele simplesmente tira a batina, joga a batina no altar e vai embora. Gente, uma igreja lotada. Ele não aguenta a pressão e vai embora. O que eu estou falando? Qual é o tema e por que esse padre? A igreja, Ministério Rafa, precisa aprender a orar pelos pastores, que são pastores que me auxiliam, mas precisa aprender a orar por minha vida. Não estou tirando a importância, nem posso tirar, porque eu seria leviano, a importância dos pastores que atuam no Ministério Rafa. Mas se qualquer um deles, que Deus me livre e guarde, cair, eu vou segurar, eu vou entrar, um outro pastor entra. A igreja vai sofrer, lógico que vai, pelo amor de Deus. Não posso, eu seria leviano, repito. Mas se o pastor presidente de uma igreja cai, é uma coisa terrível, irmão. Então eu não gosto nem de pensar, e nem de conversar, e nem de pregar, mas a igreja precisa aprender a orar por mim, cuidar de mim, principalmente nas questões espirituais. A igreja sabe da minha convicção, sabe da minha postura, e isso muitas vezes pode trazer uma tranquilidade para você. Ah, é o pastor, mas eu preciso que você ore por mim. Preciso que você clame por mim. Clame pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu não posso pregar sobre família tendo a minha casa destroçada, irmão. Como é que eu vou ensinar para vocês? Como é que eu vou ensinar com o meu casamento falido? Com a minha mulher que está criminal infeliz? Fala para mim. Com os meus filhos, eu não sei fazer papel de queridos. Eu não saberia representar casamento, gente. Eu não saberia representar. Eu não sei representar. Essas coisas eu não sei fazer. Eu assisti o documentário da Flor de Lis. Posso falar porque é público, né? E aí no documentário ela fala o seguinte: ela diz assim para a delegada: nós fomos para Copacabana. E aí ele subiu na cadeira em Copacabana e disse: eu te amo. Eu também gritei: eu também. Cheguei em casa e ele morreu. Foram gente, 30 tiros. Era popô que não acaba mais, né? Aí eu tô olhando, né? Falei, gente, é assim, tem uma coisa muito errada, entendeu? Tem uma coisa muito errada. Assim, eu tenho muita dificuldade com mimimi, eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Eu tenho, vocês não têm noção da quantidade de dificuldade que eu tenho, tá? A quantidade é enorme. Desse palavra, esse gospel, estamos juntos, eu te amo, amo a Deus, amo a igreja, amo a obra. Eu falo, gente, assim, eu tenho dificuldade, muito, porque isso se fala, sim, mas isso é mais vivido. Mas o povo gosta desses textos falsos. Aí, você imagina eu com 30 e blau de casado, vou subir na cadeirinha, vou falar, Marta, eu te amo. Ah, você está de brincadeira comigo, que se com 30 e blau minha esposa não sabe que eu te amo, eu digo para ela que eu te amo todos os dias, mas é uma outra coisa, eu não preciso ver esse cenário, entendeu? Eu abraçado com ela assim, ó, meu amor, por favor. Gente, tem uma coisa errada. Tem uma coisa que quando um casal se aprofunda, o que ele menos quer é expor a sua intimidade. Expôs muito, tem uma coisa. Por que eu estou falando isso? Eu não sei fazer senão. Isso é bom para a igreja. Porque Deus me livre e guarde. O dia que der ruim, a igreja vai saber. Eu não sei fazer foto, eu não sei fazer. Eu estou assistindo outra série, The Crown, da Rainha, e aí mostrou a segunda lua de mel forjada do Charles com a Diana. Tudo forjado, tudo falso. Eu não sei fazer isso. Tenho dificuldade de fazer esse tipo de papéis. Eu faço papéis? Sim, faço papel de pastor, que não é o Carlos, mas é o mais sincero possível. Então, se eu não tiver com uma família organizada, se eu não tiver minha vida limpa, clara, transparente, como é que eu vou falar? Preciso que vocês olhem por mim. Preciso que vocês cuidem de mim. Porque eu tenho uma responsabilidade, e essa responsabilidade me faz pensar milhões de vezes o que eu vou postar, o que eu vou falar, porque eu represento um povo. Não importa se 10, 50, 60, 70, eu tenho uma responsabilidade com o povo. Uma brincadeira minha mal colocada pode arrebentar mais vida. Uma escolha minha pode arrebentar uma vida. Porque as pessoas estão acreditando no Deus que eu preguei e que eu prego. E que os pastores aprenderam comigo e estão pregando. É uma responsabilidade social, pessoal, familiar e espiritual. Por isso a igreja Ministério Rafa
ela precisa aprender, nas suas orações, a colocar a minha vida e da minha família no altar de Deus. Pedir para que o diabo e todas as suas ordens e planos não me atinjam. Pastor, o senhor pode cair? Irmãos, infelizmente, sou ser humano. Luto todos os dias, com todas as minhas forças. Vivo uma vida mais regrada que os irmãos nem imaginam. Eu e minha esposa. Assim, entendeu? Para não envergonhar o reino, não te envergonhar. Preciso que você ore por minha vida, para que eu continue até o momento em que Deus desejar. Tirem a visão que eu sou super-homem, não posso errar, que eu não, tira isso daí, ora. Ajoelha aí, tira um período com a família aí, um momento aí, ora, Senhor, abençoe lá a família do pastor para que ele fique firmado. E uma outra coisa, é assim, as decisões que precisam ser tomadas, as decisões ministeriais, as decisões com as vidas, todos os dias eu recebo, pastor, tem esse problema, pastor, o que que eu faço com isso, o que que eu faço com aquilo, o que que eu faço com aquilo outro. Há um tempo atrás, eu dei uma orientação para um irmão, e o irmão falou assim, pastor, quero fazer tal coisa. Irmãos, eu não digo, você sabe, ensino para os pastores, eu não posso dizer, faça ou não faça, eu digo, ó, se eu fosse, você faria isso, toma cuidado com aquilo. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, ó, diga para não fazer, que vai dar ruim. Aí eu falei assim, ih, Jesus, mas eu sempre falo para a igreja que eu não posso fazer isso. Eu disse, não, mas você vai falar. E aí veio uma vez, eu falei assim, não faça isso, que vai dar errado. Eu fiquei sem graça, Deus, que coisa horrível. Dei no outro domingo e eu disse, não faça isso. No terceiro domingo, eu falei assim, mesmo o senhor falando, eu te respeito muito, hein? Nós vamos fazer. Eu nunca, N-U-X, nunca N-U-X-V-Z-T-O, né? Nunca. Vi uma palavra de pastor Amadeu Aparecido Teixeira que desse errado. Uma. Eu nunca vi uma. Você, fulano, vai dar assim, blaft. Enfim, né? E eu falo isso com minha esposa. Eu nunca vi eu falar uma coisa em Deus que desse errado. Eu não vi uma, nem duas, nem meia. Eu falei, gente, quando eu recebi o zap, dizendo, deu tudo errado. Aí tu me diz aí, como é que faz? Diz pra mim aí. O olho faz como? E o dedo coçando? Eu printei, mandei para os pastores, né? Tá no zap dos pastores, mas é um zap, aqui, ó. Olha o que aconteceu, olha o que eu falei. Pastor, por que você está falando isso? Eu falei para te orar, porque eu falei assim, gente, eu preciso estar em espírito para mesmo nesses momentos que humanamente falando, qual é o teu desejo humanamente falando, hein, crente? É falar bem feito, não é não? Ah, fala assim, amado, vamos para frente. Pastor, não, eu preciso da orientação de Deus, não a minha orientação. Estão entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer para os irmãos que um homem na minha posição precisa ser regado de oração. Eu preciso de vocês. Preciso que vocês orem, me sustentem em oração, me sustentem com carinho, me sustentem com apoio, para que eu possa continuar este ministério me alegrando sempre com o suporte dos irmãos. E Paulo, ele reitera essa palavra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13, e que, ora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Então, desenvolver amor, consideração e respeito por aquele homem que te preside. Então eu oro por vocês, clamo a Deus pela vida de vocês, e vocês precisam amar e orar pela minha vida, para que eu continue na posição de dar testemunho para a igreja. À medida que oram pela minha vida, precisam orar pela vida dos pastores que trabalham, para que eles também não vivenciem vergonha, meus irmãos. Para que Deus possa fortalecer a cada um deles.